E na série de reportagens sobre Páscoa, hoje você vai saber como fazer uma deliciosa colomba pascal. Caneta e papel na mão para anotar a receita. O repórter Jonas Soares já visitou uma fábrica de chocolates e uma fábrica de waffle holandês. Agora chegou a minha vez de ir para a cozinha e apresentar mais uma delícia de Páscoa. A receita escolhida para esta data especial é a tradicional colomba pascal. Nossa cozinheira não podia ser melhor, a coordenadora do curso de gastronomia da Universidade Fevale. Primeiramente, a colomba significa em italiano colomba pascale, então pomba da Páscoa, que surgiu na Itália, né? Ela é semelhante a um panetone, muita gente usa a essência de panetone na colomba, mas eu não utilizo, eu sigo a tradição, eu uso essência de laranja ou raspas de laranja, que é a tradição da colomba pascale ou pomba da Páscoa. Depois da teoria, hora de trabalhar. Anote aí os ingredientes que iremos utilizar: 30 gramas de fermento biológico fresco, 500 gramas de farinha de trigo, 100 gramas de manteiga sem sal, 30 gramas de mel, 4 colheres de sopa de água, 5 gemas e 5 claras, uma pitada de sal, que corresponde a 1 grama, 100 ml de leite integral, 100 gramas de açúcar, uma essência de laranja e uma fruta para utilizar a casca. O primeiro passo é esfarelar o fermento biológico com as mãos e inserir 4 colheres da farinha e a água. Estes ingredientes são essenciais para o crescimento da massa. Então eu vou fazer essa misturinha, que parece tão, que não vai acontecer nada, mas na verdade vai formar uma massa e vai crescer. Então, o que eu vou fazer com essa preparação com fermento? Eu vou deixar num ambiente quentinho, protegido se for em casa, para ela crescer, para ela fermentar. O ideal é verificar a aparência da massa. Quando ela ficar bem gordinha, é que ela está no ponto certo para o restante da mistura. Enquanto isso, vamos lá! Espalhe o restante da farinha sobre uma mesa ou em uma bacia. Chegou a hora de temperar. Então agora eu vou colocar o sal aqui num cantinho, para não misturar com o fermento, porque o sal, ele, como a gente diz, ele mata o fermento, tá? O açúcar. Mas depois ele mistura, mas daí não tem problema. Mas no momento que eu ponho o fermento, eu não vou misturar com o sal, eu tô deixando ele aqui no cantinho, ele está aqui, ó. E eu vou misturar os ovos e o fermento aqui. Então ele não vai entrar direto em contato com... Dou uma batidinha nas 5 gemas, então. Em seguida, insira a manteiga e o mel e misture bem os ingredientes. E chegou a hora de colocar a mão na massa literalmente, com a fermentação que estava reservada. Não tendo espátula em casa, as mãos são feitas para tocar massas. Quando nós trabalhamos com massas, é importante o toque da mão. Sempre lembrando, pessoas que trabalham com alimento, não importa se é em casa ou se é em locais de serviços de alimentação, a higiene para tudo é fundamental. Então a questão das unhas, ter unhas curtas, bem aparadas. Massa bem misturada, hora de raspar a laranja para dar um sabor especial à receita. Então eu ralo a raspinha. Quando a gente utiliza raspas de laranja ou de limão siciliano ou de limão comum, tipo Tahiti, não se deve utilizar a parte branca da fruta cítrica, porque ela deixa o amargor. Então, Só a casca que deixa só a casca. A essência. A casca, exatamente. Então agora o que eu vou fazer? Eu vou colocar essa mistura na batedeira todinha. E vou batendo, não pode ser velocidade alta da batedeira, porque eu não quero judiar da massa. Eu vou colocar a essência no leite, um pouquinho de essência. Essência de laranja, então, para dar um toque. Então, mais ou menos uma colher de sobremesa, tá?
Ah, posso colocar mais ou menos? Pode, vai da preferência da pessoa. E nesse caso eu poderia colocar a raspa da laranja também? Sim, eu já coloquei a raspa. Eu coloquei a raspa e ainda reforcei o sabor de laranja com a essência. Aqui. Isso. Quiser colocar a raspa aqui dentro, também pode. Também pode. Por que eu coloquei a essência no leite? Para ela se misturar direitinho, para ela não ficar mais num lugar e menos no outro, na farinha. Então eu vou ligar e vou adicionando aos pouquinhos o leite. Outra dica importante é deixar a batedeira em velocidade média por 15 minutos. Isso faz toda a diferença no resultado final. Quando ela atingir este ponto, ó, eu consigo manipular a massa, ó, e ela tem dificuldade de quebrar. Então esse é o ponto de véu. Anote aí o restante dos ingredientes. Você vai precisar de frutas cristalizadas, uvas passas e 100 gramas de gotas de chocolate. Pode ser barra se preferir, mas devem estar picados. Para manipular essa massa agora, eu vou dar uma leve untadinha com óleo nas mãos, tá? Eu vou colocar sobre a bancada, que já está limpa. Na bancada não coloca nada, né? Nada. Toda a farinha que eu colocar a mais, eu altero a estrutura. E essa é uma massa que ela tem que ser grudenta, tá? Ela é uma massa grudenta, porém uma massa elástica, tá? Então eu passo um olhinho nas mãos e vou trabalhando com ela, tá? Então agora o que eu vou acrescentar? As gotas de chocolate. Outra coisa importante, quem não tem a forma também pode fazer o pão doce inteiro numa forma e recortar na forma de pomba depois que está pronto. Agora sim, quem irá fazer deve ter paciência com a massa, guardá-la e deixar ela agir até o outro dia. Mas nós temos nossos truques e já vamos para a cobertura. Mais ingredientes. Utilize amendoim ou castanhas bem trituradas, as 5 claras dos ovos restantes e mais 200 gramas de açúcar confeiteiro. O forno deve estar pré-aquecido na temperatura de 180 graus. Espere 30 minutos e pronto! Aprecie sua Colomba Pascal. Lembrando que amanhã, no horário do nosso telejornal, às 6h30, você confere todas as reportagens que foram ao ar aqui sobre Páscoa.